Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Cuidados em Saúde do Idoso e Nutrição Dietética. E hoje nós vamos falar sobre a profissão do cuidador de idoso, né? Essa profissão é uma profissão que futuramente vai ser muito solicitada, de acordo com os parâmetros aí do IBGE, daqui a uns anos vai se existir muito mais idosos do que criança. Logo, vai se ter uma necessidade de ter um profissional que cuide diretamente desses idosos. Lá no tópico 1, nós vamos falar o seguinte, O que é ser um cuidador de idoso? Um cuidador de idoso, antes de eu ler o textinho aqui, bem formalzinho para vocês, um cuidador de idoso é aquela pessoa que se coloca à disposição do cuidar, É aquela pessoa que vai prestar toda a assistência ao idoso em relação ao cuidado, em relação a toda atividade que ele for desenvolver de acordo com as necessidades específicas de cada idoso, Então, fala assim, o cuidador do idoso formal é considerado como um cuidador formal, um profissional que recebeu o treinamento específico para a função e exerce a atividade de cuidador. Lembrando que para você exercer a profissão de cuidador de idoso, de idosos, você precisa fazer um curso de capacitação. Você precisa receber, o treinamento adequado para você poder exercer essa função de cuidador de idoso, E aqui dentro da nossa instituição nós disponibilizamos esse curso de acordo com a demanda, o pedido dos alunos. E para quem está se formando em técnico de enfermagem, eu acho muito importante que vocês tenham esse curso, tá? Todos que tiverem o interesse de ter esse curso é importante. Vamos lá. O cuidador de idoso formal. O que diz a lei, Residência, aonde pode trabalhar? Residência familiar. Ele é regido pela lei da empregada doméstica, Instituições de longa permanência. Ele pode trabalhar acompanhamento de idoso em unidades. Também o cuidador de idoso pode estar junto com o idoso. A lei número 284/2011 da CLT dispõe sobre o exercício da profissão. Atividade de cuidador de idoso é classificado como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho. Então, o cuidador de idoso, lá de acordo com o Ministério do Trabalho, ele é classificado como uma ocupação. Permanecem submetidos às normas gerais como os demais trabalhadores. Então, significa que o cuidador formal, ele vai ter carteira assinada, vai ter os direitos do trabalhador como qualquer outro trabalhador. O cuidador de idoso com um vínculo empregatício é regido pela consolidação das leis de trabalho, que é de acordo com a CLT. E aí, dentro desses vínculos empregatícios, está o quê? Clínicas, hospitais, asilos e pessoas jurídicas. Então, um cuidador de idoso, ele pode trabalhar dentro de clínicas, em hospitais, diretamente em asilos e com pessoas jurídicas que podem manter um cuidador de idoso. Lá dentro da clínica, esse idoso, ele vai precisar receber um cuidado diferenciado, se assim a família quiser ou o responsável do idoso quiser. Então, ele vai precisar de uma pessoa direcionada somente para aquele idoso.
E aí é a hora que entra o cuidador do idoso, né? Dentro dos hospitais, da mesma forma, lá dentro dos asilos, né? Também da mesma forma. Se trabalhar em residência familiar, será regido pela legislação do emprego doméstico, dentro, tá, das instituições, aqui ó, clínicas, hospitais, asilos, né, e de pessoas jurídicas, ele é regido pela CLT, de acordo com todas as outras leis que regem os trabalhadores. Agora, se ele trabalha dentro de uma unidade que é o quê? Doméstica, né? De uma casa doméstica, as leis que regem esse trabalhador ou a ocupação dele é a legislação do emprego doméstico, que é um pouco diferenciada, né? Tem uma diferença. Quais os requisitos básicos para ser um cuidador de idoso, né? Primeiro, precisa gostar, ter empatia, ser caridoso, ter a vontade de cuidar, se disponibilizar, tá? Ser caridoso mesmo, ter paciência. São os fatores primordiais. Mas vamos lá. Precisa ter o quê? Qualidades físicas e intelectuais. Quais são as qualidades físicas, professora? Eu preciso ter um bom físico. Por quê? Porque eu, muitas das vezes, vou precisar carregar o idoso, locomover. Se for um idoso que tem problema de locomoção, se ele tiver problema com a mobilidade dele, muitas das vezes eu vou precisar virar esse idoso, a hora de fazer a troca, né? Se for um idoso acamado, eu vou precisar virar esse idoso, vou precisar sentar esse idoso e eu preciso estar com um físico bom. E o meu intelecto? Por que eu tenho que ter um intelecto bom? Eu preciso ter um mínimo do intelecto para que eu possa auxiliar esse idoso na hora da leitura de uma receita, na hora. Se por um acaso esse profissional for, né, se esse profissional não tiver, né, um intelecto bem definido, né, ele não entender algumas coisas, pode prejudicar o cuidado dele em relação ao idoso. Por quê? Porque o idoso vai ter a necessidade de saber as informações através desse profissional. Vai pedir que ele leia a receita, vai pedir que ele interprete algumas coisas, porque o idoso, ele tem problema, né? Alguns idosos começam a desenvolver o quê? Problemas na visão, problemas na audição, na fala. Então, esse cuidador, ele vai automaticamente ter que responder algumas coisas por esse idoso, ele vai ter que interpretar algumas coisas para esse idoso, ele vai ter que ler algumas coisas para esse idoso, certo? Então, ele precisa ter o intelecto, né? O básico do intelecto. A capacidade de ser tolerante e paciente. Se você não for tolerante e paciente, não pode ser um cuidador de idoso, porque o idoso tem uma fase que ele fica muito teimoso, não é? Porque voltamos a ser criança e toda criança é teimosa, né? Muitas das vezes o idoso sabe que aquilo ali vai fazer mal para ele, mas ele teima em querer fazer. E a tolerância, ela tem que ser exercida de uma forma muito permanente nessa profissão, tá? Nessa ocupação, como diz o Ministério do Trabalho, né? Então, é preciso que esse cuidador de idoso seja tolerante, seja paciente, né? Tenha paciência de explicar, reexplicar, quantas vezes for necessário, né? Alguma informação. Muitas das vezes os idosos começam a ter esquecimentos, né? Então, ele vai fazer a mesma pergunta milhões de vezes, até você
né, passar o entendimento para ele e muitas das vezes você nem vai conseguir fazer com que ele entenda. Porque eles estão naquela fase lá de perda já do cognitivo, né? Eles estão perdendo a capacidade de absorção de informação. Então, você pode falar para ele, olha, tá bem aqui tal coisa. E aí, dá 2 minutos, ele pergunta, cadê aquilo ali? Cadê tal coisa? Aí você fala, tá aqui, dona Maria, olha, seu óculos está bem aqui. Ou tá aqui a sua caneta, tá aqui o seu sapato, tá aqui isso, olha, eu vou guardar bem aqui. E ele vai esquecer. E aí ele vai perguntar para você novamente, vai perguntar novamente. E se você não tiver a paciência e a tolerância de repetir continuamente, né, constantemente, você não tem como trabalhar como cuidador de idoso, tá? Infelizmente, é uma, né, profissão que exige paciência e tolerância, né? A capacidade de observação. Eu preciso ser observador. Eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo ao meu redor. Professora, mas eu preciso estar prestando atenção na vida de todo mundo? Não, eu preciso estar atento a todo e qualquer tipo de observação que seja pertinente ao idoso. Eu preciso observar como está o sono dele, se ele está reagindo bem à medicação, se aquela medicação está fazendo algum mal para ele, se depois que ele começou a tomar determinada medicação ele ficou mais agitado, ou ele passou a não dormir bem, ou ele não consegue mais realizar as necessidades fisiológicas dele, né? Então, esse tipo de observação relacionado à saúde do idoso é pertinente esse tipo de observação. Agora, eu não vou ficar observando o que acontece dentro, se você estiver trabalhando dentro de uma casa doméstica, né? Uma casa familiar, você não vai ficar observando o que faz a filha, o que faz o filho, o que faz o neto, o que faz isso. Não, esse tipo de observação não cabe, até porque é falta de ética profissional. Qualidades éticas e moral, né? Essas qualidades éticas e morais é saber definir o que é certo e o que é errado, né? Eu tenho que ter a minha ética profissional e eu tenho que ter a minha moral. Eu preciso, né, ter esses dois atributos, né? Eu preciso saber, né, ter isso como consciência. Eu não tenho que estar falando da vida do idoso que eu cuido. Eu tenho que trabalhar da melhor forma possível, eu tenho que manter os meus horários, eu tenho que prestar uma boa assistência, eu tenho que ter uma boa convivência com as pessoas que estão trabalhando comigo, eu tenho que prestar a minha assistência da melhor forma possível. Isso tudo está interligado na hora do cuidado com esse idoso, tá? A responsabilidade. Eu tenho que ser um profissional responsável em todos os sentidos. De acordo com as minhas atribuições, eu tenho que ter a responsabilidade. O idoso precisa tomar remédio em tal hora, em tal hora, em tal hora. Se for de madrugada, se for muito cedo, não interessa. Se você estiver no seu plantão, no seu cuidado, muitas das vezes existem idosos que, quando a família tem uma situação melhor financeira, né, podem colocar 2 cuidadores de idoso, um que passa o dia, outro que passa a noite, né, para ficar. Esse cuidador que fica à noite ou durante o dia, todos eles têm que ter a responsabilidade sobre a medicação desse idoso, né, em relação aos cuidados desse idoso. Em relação ao horário, eu preciso ter a responsabilidade de chegar na hora certa. Por quê? Porque se não tem um cuidador para ficar de manhã e um cuidador para ficar à noite, geralmente quem passa a noite são os familiares. E esses familiares, para manter esse cuidador durante o dia, eles precisam trabalhar, né? Então, geralmente, eles só vão sair quando o cuidador chegar. Se for dentro de instituições, o meu colega só vai sair do posto dele quando eu puder ficar no lugar, né?
Então, eu tenho que ter responsabilidade sobre o meu horário, eu tenho que ter responsabilidade sobre a minha assistência, sobre as minhas atribuições em relação ao cuidado desse idoso. Motivado, eu tenho que estar constantemente motivado. Eu não preciso estar com a cara de morte junto desse idoso. Ai, professora, não. Geralmente as pessoas ficam o tempo todo emburrado, ou reclamando o tempo todo de tudo, ou muitas das vezes, se esse idoso ainda é ativo, falante, você chega mais triste, contando mais coisa ruim pro idoso que ele mesmo começa a ficar ruim, né? Se esse idoso é um idoso que não é muito comunicativo, né? E você também não é, isso dificulta ainda mais o processo dele. Por quê? Porque é muito melhor você ter uma pessoa motivada que chega: oi, dona Maria, como a senhora passou a noite? A senhora dormiu bem? O que a senhora quer comer hoje? O que nós vamos fazer? A senhora quer dar um passeio? A senhora precisa ir em algum lugar? Como é que a senhora está? Né? Motivando. Se esse idoso precisa realizar alguma atividade física, você tem que estar motivado a levar esse idoso. Você precisa estar ativo, feliz, para poder exercer a sua função de uma forma, né, de uma forma com excelência, né? Trabalhar feliz, contente, motivado. É claro que tem dias que nem sempre nós conseguimos trabalhar dessa forma, né? Mas se tratando do idoso, as pessoas que estiverem trabalhando com esse idoso, eles precisam estar motivados constantemente. Porque o idoso já está numa fase de que, infelizmente, ele já não tem tantos motivos para ser feliz. Aí já está envolvido o quê? O cognitivo dele, já envolve o setor emocional, né? A falta do trabalho, né? Envolve a falta dos familiares, que muitas das vezes esses familiares eles preferem colocar um cuidador de idoso a ter que estar constantemente com os seus idosos. Então, muitas das vezes esses idosos vão estar tristes por não ter a família perto. Então, esse cuidador, ele precisa estar motivando esse idoso para que ele esteja o quê? Ativo, né? Também motivar ele a ter a vontade de fazer atividades, se for, né, necessário. Se ele puder também realizar, se não for um idoso acamado, né? Mas se esse idoso estiver acamado, geralmente ele precisa fazer o quê? As fisioterapias, né? Para ele não perder, né, a movimentação. Então, se tiver que fazer, faça junto, claro, com o auxílio, né, do fisioterapeuta, ou muitas das vezes o fisioterapeuta, ele já deixa os exercícios que precisam ser feitos nos dias que ele não tiver, né, a físio. Então, é importante que esse idoso, ele tenha um cuidador motivado, né? Bom senso, né? Eu preciso ter um bom senso em relação a algumas coisas, né? Ter um bom senso a hora de eu falar, ter um bom senso a hora de eu perguntar, né? Saber o que dizer, nem é tudo que se pode falar na frente do idoso, não é tudo que se pode perguntar. Muitas das vezes os idosos, eles são o quê? Aqueles idosos bem brabos, né? Carrancudos, que a gente fala. Muitas das vezes, alguma coisa que você pergunta, eles já se chateiam, então eu tenho que ter o bom senso, a hora de eu perguntar, a hora de eu falar, né? Ter o mínimo de bom senso em relação a algumas coisas. E apresentação. A apresentação é importantíssima. Independente de você trabalhar em um ambiente familiar ou dentro de alguma instituição de saúde, clínicas, hospitais ou até mesmo em asilos, ok? A minha apresentação, ela é necessário. Está, o quê? Impecável. Eu tenho que estar bem vestida, eu tenho que estar com meu cabelo preso, sem adornos. Se por um acaso, né, tiver a necessidade, dentro de ambiente hospitalar, nós pedimos que as pessoas não usem adornos. Brinco, cordão, pulseira, anel, relógio, né? Por quê? Porque são meios de transmissão. Eu pego todos aqueles vírus, bactérias, tudo aqueles agentes, né, que podem acometer, né, tudo aquilo, vírus que eu posso levar para dentro do ambiente,
e eu posso também trazer para fora, né? Então, eu tenho que ter essa visão em relação à minha apresentação. Se por acaso eu trabalho no ambiente familiar, né, eu não levo, né, boto um brinquinho, mas tem que ser um brinco pequeno, tá? Nada de brinco muito chamativo. Tem que ir vestida, tá? De uma forma que não chame atenção, ok? Roupa sem muitos decotes. Por quê? Porque você está no ambiente de trabalho. Independente se for no ambiente familiar ou dentro de alguma instituição. Você precisa ir trabalhar fardado de preferência, ver a sua farda, se está limpa, se está alinhada, está cheiroso, né? Isso é bom, né? Tá bem, com o cabelinho amarrado, bem organizadinha, né? De todas as formas, a apresentação, ela é importante em qualquer ambiente de trabalho. E o cuidador, né? O cuidador formal, tem uma diferença, prestem atenção. Existe muitos... as pessoas, muitas das vezes, que contratam, né, esses cuidadores de idoso para trabalhar em residência, elas não conseguem diferenciar, tá, as atribuições do cuidador do idoso para um secretário do lar, uma secretária do lar. Aquela pessoa que ajuda você a realizar os serviços domésticos. Essa é a sua secretária do lar. Ela está ali, ela foi contratada como secretária do lar. Ela vai exercer as funções, lavar roupa, limpar a casa, passar roupa, fazer comida, a secretária do lar, a empregada doméstica, né? Como as pessoas falam. Agora, prestem atenção, o cuidador de idoso formal, que é aquele que tem carteira assinada e tudo, com os direitos, com as leis, dentro das leis trabalhistas. Vamos lá. Ó, em residência, o cuidador não precisa realizar os trabalhos domésticos. A função é restrita em direcionar o idoso. O cuidador está ali com a única função de cuidar do idoso. Ai, professora, mas eu não vou poder fazer um chá. Presta atenção, bom senso, ok? Bom senso em relação a alguns cuidados. Se a sua atribuição, o idoso quer um chazinho, a secretária não está mais no momento, e aí você vai lá, faz o chazinho do idoso, dá com a medicação, tem um cuidado. Preste atenção, mas essa é a assistência do idoso. Você não precisa estar fazendo outras atribuições que não cabem à sua profissão, ok? Agora vamos lá falar sobre os direitos da pessoa idosa na legislação e a violência e os maus tratos contra o idoso, tá? É importante sabermos exatamente, tá, as leis que regem, tá, o Estatuto do Idoso e saber quais as formas de maltratos que acontecem constantemente com os nossos idosos. Lembrando que lá no Estatuto do Idoso diz que a comunidade tem obrigação de cuidar dos idosos também, tá? É dever nosso, ok? Olha só. Lá no tópico 1 fala sobre a legislação da pessoa idosa, né? Diz o seguinte: a política pública para o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá. A lei é do número 10.741/03. Diz o seguinte: regulamenta o direito assegurado às pessoas com a idade ou superior a 60 anos. O Estatuto do Idoso está, tá, direcionado às leis para os idosos, pessoas com idade de 60 anos ou mais. E lá diz o seguinte, que o idoso tem direito à vida. Ele tem direito a ter uma boa vida, a ter dignidade, a ter uma boa casa, a se alimentar bem, né? A dormir bem, a ter os cuidados necessários, a ter uma vida
como qualquer outra pessoa. Não é porque ele é idoso que ele não precisa mais de nada. Ah, ele não contribui mais para a sociedade, ele já não paga mais os impostos, ele já não está mais lá dentro, já não está mais exercendo nenhuma função, agora ele só recebe a aposentadoria dele, não faz mais nada, então ele não tem mais direito a nada. Negativo. O Estatuto do Idoso está aí para mostrar exatamente o contrário. Os idosos, eles contribuíram o tempo necessário de acordo com a legislação. E agora eles estão recebendo aquilo que é devido, ok? A liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, o idoso, ele tem direito de ir e vir a qualquer lugar, certo? Mas para isso, precisamos de políticas públicas que tenham, né, os ambientes organizados para esses idosos, que tenham as rampas, que tenham acessibilidade, que esses idosos possam caminhar, que tenham praças, né, que tenham lugar que eles possam ter o direito da liberdade, a dignidade, né, respeito. O idoso, ele tem que ser respeitado em qualquer lugar que ele estiver, tá? Não existe esse negócio de passar na frente do idoso. Ah, porque deixa eu passar na frente. Ah, porque para que existe, né, prioridade para idoso? Para que existe isso? Existe para ser respeitada. Lei é lei, ninguém vai contra a lei. Se ela está ali é para ser cumprida. O idoso, ele tem prioridade no atendimento médico, em filas de banco, em atendimento, em qualquer ambiente ele tem prioridade. É lei e a lei tem que ser cumprida. Ponto. A saúde é dever do Estado, né? Dar uma saúde através das políticas públicas, os programas, né, relacionados à saúde do idoso, ter um hospital que tenha, né, todos os aparatos necessários, profissionais capacitados, né? O SUS tenha, né, os profissionais capacitados para atender o idoso. Por quê? Porque o idoso, ele está em uma fase diferenciada, ele precisa de cuidados diferentes, o corpo dele já não é mais igual, as necessidades dele são diferentes. Então, o SUS, né, precisa ter profissionais capacitados, o governo tem que estar capacitado para receber esse tanto de idoso aí que está, né, surgindo a cada ano, mais idosos, mais idosos, mais idosos. Por quê? Porque os idosos hoje estão cuidando da sua vida, eles estão cuidando da sua qualidade de vida, eles estão melhorando. E isso dá o quê? Uma esperança de vida maior, né? Se vive mais. Antigamente as pessoas morriam muito novas, mas isso tinha muito a ver com a qualidade de vida, né? Eles trabalhavam em roça, pegavam muito sol, não tinha as tecnologias em relação à ciência que nós temos hoje, não tinha os medicamentos, né, para tratamento ou até para prolongar a vida, né, que nós temos hoje. Então as pessoas morriam mais cedo. Hoje não. Os idosos estão vivendo aí muito mais tempo do que antigamente, né? E a saúde, ela precisa estar pronta para receber essa população. Tem direito à educação, à cultura e ao esporte e lazer. Mas, professora, o que idoso quer ainda fazendo estudando? Nunca é tarde para começar a estudar. Existem idosos que, quando se aposentam, vão fazer uma graduação, querem estudar, querem fazer curso, querem mudar, querem aproveitar o resto da sua vida. Querem aproveitar passaram anos trabalhando. Então, o restinho de vida que sobra, eles querem viver da melhor forma possível. E se eles querem fazer uma faculdade, estudar, fazer um curso de inglês, fazer curso de gastronomia, independente do curso que eles decidirem fazer, eles têm direito. Ou começar a estudar, ou se é um idoso que nem acabou o estudo dele. Se ele quiser voltar a estudar, ele tem direito. É direito dele voltar a estudar a qualquer hora, tá? Em qualquer idade. A cultura, ele precisa ter acesso à cultura, ter acesso
a filme, a leitura, a ter acesso a feiras falando sobre informações em relação a cidades, a obras, independente da cultura que for, o idoso tem direito. Esporte, lazer, o idoso tem direito de fazer o esporte que ele quiser, dentro das suas possibilidades, né? Tem os projetos que são relacionados com o idoso, eles têm, né, lá dentro, hidroginástica, aí tem o quê? Atividades físicas, tem um educador físico que é direcionado a fazer essas atividades para o idoso, né? Por quê? Porque eles têm a mobilidade, muitas das vezes deles é diferente da nossa, tem a mobilidade um pouquinho prejudicada, então é claro que as atividades vão ser diferenciadas e eles precisam ter esse cuidado diferente em relação ao idoso, né? E lazer. O idoso precisa ter o lazer. O idoso tem que ter acesso a uma praça, né? Uma praça que esteja sem buraco. O idoso tem problema, né? Na hora de andar, muitas das vezes eles vão ficando inclinadinhos, né? Por conta da coluna que vai se curvando, tem um declínio na coluna. E aí, se tiver uma praça que é toda esburacada, não tem lugar para sentar, não tem como ele caminhar, então ele precisa ter o lazer. Ele pode ir para o shopping, ele pode ir para um cinema, ele pode fazer o lazer que ele preferir. Então, é direito dele ter o lazer. A profissionalização e ao trabalho. Mas, professora, ele é aposentado, para que ele quer trabalhar? Gente, não é porque é idoso que a vida acabou. O idoso ele tem direito de buscar um curso de capacitação. O idoso tem direito ainda de agora, depois de aposentado, decidir que quer ser um técnico de enfermagem. Ai, mas ele já está velho, professor, ele não vai mais ter a capacidade de fazer alguma coisa, o corpo dele está comprometido. Independente. Ele tem o mesmo direito que um jovem de 20 anos, que um jovem de 25 anos e que de um homem maduro de 35 anos faça. É direito dele. Ele tem direito a ter uma profissionalização. E também ao trabalho. Se ele quiser trabalhar, ele pode trabalhar. E existe hoje empresas que estão preferindo trabalhar com os idosos. Sabe por quê? Porque eles têm mais paciência, porque eles trabalham mais felizes, porque eles estão ali para quê? Para recepcionar as pessoas. Eles não estão o tempo todo de cara emburrada, eles não estão lá como se fosse fazendo a última coisa da vida deles. Ah, eu tô aqui, meu Deus, estou aqui só mesmo, não sei por quê. Como se estivesse morrendo ali, sabe? Eles estão felizes, eles são mais... Ele tem mais empatia em relação ao outro, no atendimento, eles são mais solícitos, eles gostam de ajudar as pessoas, diferente das outras pessoas que estão trabalhando. E assistência social. O idoso, ele tem direito à assistência social em todos os aspectos, ok? Se ele precisar, tá, de uma assistência diferenciada em relação ao atendimento, né, em relação ao tratamento, se ele precisar de alguma orientação, ele tem direito à assistência social. E, né, essa assistência social engloba vários aspectos, né? A aposentadoria dele também é uma assistência, independente do valor que ele receba, né? A habitação, ele tem direito a ter uma boa moradia, ele tem direito de morar numa casa, né? Que seja confortável, que ele possa ter um espaço para ele caminhar, que seja uma casa que esteja dentro das possibilidades dele, né? Para que ele durma bem, para que ele tenha uma boa qualidade de vida. E ao transporte, ele não precisa mais pagar passagem, não é? E já é gratuito. O idoso, ele tem direito a não pagar mais o transporte, transporte público, né? E também até os transportes que são os interestaduais, né? Ele pode também
ser gratuito se ele quiser viajar para outro estado, né? De acordo com as empresas, né? Tem as suas regras lá, mas ele tem direito também. Em relação à violência, né, que acontece com esses idosos, acontece o seguinte: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os maus tratos ao idoso podem ser identificados como ações ou omissões, uma vez prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa. Então, tudo aquilo que comprometer a integridade física e emocional da pessoa idosa é maus tratos, ok? Impedindo o desempenho da pessoa idosa e de seu papel social. Os abusos mais frequentes são, vamos lá, vou falar, tá? E depois eu vou destrinchar cada um para vocês saberem identificar. Abusos físicos, abusos psicológicos, abandono, negligências, abusos financeiros, autonegligência, minimizar os fatores que nós temos que observar em relação a esses maus tratos. Vamos lá. Minimizar ou cessar a violência, né? Eu preciso ter um cuidado com esse idoso. Então, ou eu vou minimizar ou eu vou cessar essa violência contra esse idoso. Eu tenho obrigação, tá? Como pessoa, como cidadão, como profissional, de ter um cuidado com esse idoso. Fatores que envolvem a família, eu tenho que observar, tá? Se por um acaso trabalha no ambiente familiar, o cuidador de idoso, né? Se ele começa a observar que durante o período que ele não está, esse idoso começa a aparecer com marcas, esse idoso está mais acuado, ele já não fala muito, ele já não interage mais, começa a observar o que está acontecendo com esse idoso. Pode ser ainda, olha só, pode ser o próprio cuidador, muitas das vezes, acontece, tá? É por isso que o cuidador ele precisa ter todas aquelas qualidades lá. Uma das qualidades é paciência e tolerância, ter amor, né? Empatia, para cuidar do idoso, para isso não acontecer. Observar e fazer a denúncia. O que é mais importante é denunciar, não se omitir. Ok? Porque se você se omite, você vira um cúmplice. Você está sabendo do que está acontecendo e você não toma atitude em relação ao que está acontecendo. Em relação aos tipos de abuso, como são esses tipos de abusos? Em relação aos abusos físicos, são ações utilizadas por meio de agressões físicas, como por exemplo, tapas, amarrar mãos e pernas, beliscões e queimaduras. Então, a pessoa, ela fica sendo agredida constantemente e o corpo, ele manifesta. É claro, vai ficar marcas, vai ficar sinais e você tem que observar. Os abusos psicológicos. Esses abusos psicológicos, eles levam o idoso ao fundo do poço. Gera o quê? Transtornos. Esse idoso pode desenvolver uma depressão profunda. Os abusos psicológicos são o quê? Agressões verbais ou gestos que visam humilhar o idoso, ameaças feitas como promessas de punição, trancá-los em um local escuro, não alimentá-lo, né? Ofendê-lo, agredi-lo, né? Agredir ele verbalmente, restringir esse idoso do convívio social. Pode ainda ser toda forma de desprezo e discriminação, desculpa. Então, se eu observo, né, que esse idoso ele está tendo algum tipo de abuso em relação a todos esses que eu descrevi agora, eu preciso denunciar, não se calar, ok? O abandono.
a ausência de responsabilidade, né? A ausência da responsabilidade do responsável, né? Em cuidar da pessoa que necessita de proteção. Geralmente, o idoso é colocado em um quartinho, nos fundos da casa, ou encaminhado a abrigos contra a sua vontade. Lembrando que o melhor lugar para o idoso estar durante o processo da sua velhice é dentro do seio familiar. Então, esse idoso, ele precisa estar no convívio da família, tá? Estudos realizados dizem que os idosos que estão perto dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, dos agregados até, eles adoecem menos. Por quê? Porque estão perto das pessoas que ele ama, né? Logo, o nosso psicológico, ele está inteiramente ligado com a qualidade do nosso corpo. Ó. A qualidade do meu corpo, ele depende do meu psicológico. Né? A qualidade do funcionamento do meu corpo, ele está inteiramente ligado com o meu psicológico. As negligências, né? Omissão de cuidados, a pessoa dependente e incapaz. Ocorre entre os longos serviços de saúde, a longa espera na fila, né? No serviço público, como no INSS, por exemplo, né? Bancos, lojas, planos de saúde, têm disponibilizados filas preferenciais em planos especiais. Né? Idosos não precisam esperar, eles têm preferência, ok? Eles necessitam ter um atendimento diferenciado por conta da condição física, que ele está naquele momento. Então, ele precisa ter um atendimento diferenciado. O abuso financeiro, isso aí é muito comum, né? Geralmente, os familiares ficam com o cartão do banco do idoso, né? Vai lá, faz um monte de empréstimo ou recebe a aposentadoria do idoso e não repassa um centavo para esse idoso, né? O que fala sobre o abuso financeiro? Exploração imprópria dos recursos financeiros do idoso sem a sua autorização ou apropriação dos seus bens, né? Geralmente existem os filhos, parentes mais próximos ou até mesmo aquela pessoa que fica cuidando, né, do idoso, que a família muitas das vezes deixa o cuidador e some no mundo. Muitas das vezes a família que tem mais condição financeira até mesmo só deposita o dinheiro do cuidador, né, liga de uma vez ou outra e nem sabe o que está acontecendo, né? E aí esse cuidador, né, passa a ter, a tomar posse das coisas do idoso, ou até mesmo pegar as coisas, levar as coisas embora. Então, isso tudo é um abuso financeiro, né? E precisa ser, né, olhado, observado, de acordo com a necessidade que for naquele momento. Os idosos, se você começa a observar com o idoso, antigamente tinha uma boa condição de vida e de repente ele começa a não ter mais, né? Começa a cair a qualidade dele mesmo, até mesmo de se vestir, né? Antes ele passeava mais, agora não está mais. O que está acontecendo, né? Quem está tomando conta, quem está administrando, como está sendo gasto, né? É claro que o idoso ele precisa permitir, ou até mesmo as pessoas que não são tão próximas começam a observar e aí começam a, né, se tiver algum meio de informar as outras pessoas, né, para ter um olhar em relação a isso, né? A autonegligência, né? Muitas das vezes acontece quando o idoso está bem deprimido, né? Quando a pessoa recusa o cuidado de si mesmo, né? Deixa de se cuidar, coloca em risco a sua segurança e pode até ter uma tentativa de tirar a sua própria vida, né? Ele pode sim tentar tirar a sua própria vida, né? A depressão profunda, ela faz com que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, né? O idoso, ele não quer mais cuidar da sua higiene, ele passa a não comer mais, né? Ele passa a não querer mais falar com ninguém, então ele vai se autonegligenciando, né? Ele vai deixando de se cuidar. E um
uma coisa que as pessoas acham que não é muito comum, né? Por ser idoso, né? É o quê? O abuso sexual. É todo ato sexual sem o consentimento, incluindo o estupro e o atentado ao pudor, né? Existem pessoas que sim cometem violência com os idosos, né? Com as idosas ou idoso, independente, né, do gênero. Então, esse idoso, ele precisa ser assistido, ele precisa ser orientado em relação a todos esses tipos de violência, tá? O papel do cuidador é importante na hora de dar esse tipo de informação, tá? É muito importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu espero que os nossos futuros técnicos de enfermagem tenham o quê? A vontade, né? Queiram fazer um curso de cuidador de idoso, que é uma ocupação, como diz o Ministério do Trabalho, que vai ser muito solicitada futuramente. Vamos nos capacitar para receber, né, com um bom atendimento os nossos idosos, né? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!